Olá, meus amigos, bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa quinta-feira, dia de louvor e adoração eucarística, na primeira semana após a Epifania do Senhor, no tempo do Natal. No dia de hoje, o Senhor deseja nos ensinar por que nós devemos amar a Deus. Essa deve ser a nossa virtude maior, amar a Deus. Por isso, peçamos nesta manhã que o Espírito Santo nos conduza, nos oriente para mais conhecer a Deus e assim poder amá-lo, e que essa virtude seja a maior virtude de nosso coração. Então rezemos, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça dada a tantos corações humanos, santos e bons, retos e justos, de vos conhecer, e conhecendo-vos muito, tenhamos grande amor por vós. E essa seja a virtude mais catedral de nosso coração, Senhor. A nossa atitude mais epígrafe, mais sublime, mais grandiosa, vos amar, é o que nós queremos. Se há essa escassez, essa pobreza na minha alma no dia de hoje, corrige, Senhor Jesus, me ajuda a galgar passos para mais os conhecer e amar. É o que eu mais quero, é o que eu mais anseio. Te peço isso então, pela virtude da própria Virgem Maria e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O evangelho de hoje está narrado em Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22, e diz assim: Naquele tempo, Jesus voltou para Galileia, com a força do Espírito, e a sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Bom, meus irmãos, esse é um evangelho tão belo, né? Aqui a gente já encontra bastante do tema dessa liturgia de hoje. O Senhor começa a manifestar ao nosso coração o porquê que temos toda a razão, toda a necessidade para amá-lo, para viver essa virtude que falávamos, né? Sobre a importância de amar a Deus. E só amará a Deus quem o conhecer. Só amará a Deus quem conhecer o porquê de seus mandamentos serem elevados. Porquê também de fazer esse movimento tão grande para conhecê-lo e amá-lo, se existe, né, a busca do homem, mesmo aquele que não tem fé, para fazer o bem, para ser moral, para ser ético, porque existe um acréscimo na vida do homem por ele ter fé, por ele conhecer a Deus. Por que ele sai do raso? Por que existe uma diferença substancial, real, concreta ao homem que se une a Deus? Então, aqui a gente percebe isso, que Deus, na sua graça e misericórdia, está aqui cumprindo uma certa liturgia, né? Então, Jesus voltou para Galileia com a força do Espírito Santo. Então, aqui há a vontade, né, do nosso Deus unitrino identificada. O Espírito Santo, né, produzindo tais obras em nós, né, por meio do Cristo, que é o Filho, e atendendo à vontade do Pai, que é tirar o homem da opressão, da pobreza, da cegueira, do mutismo, para que ele recupere o seu coração, a habilidade para amar a Deus, que se perdeu, né? Essa habilidade do homem para realmente amar, conhecer o amor, se perdeu,
por causa do pecado. Então, a gente vai ver aqui, a partir do versículo 18, que todos aqueles anseios necessários de serem realizados, né, no coração humano, Jesus manifesta aqui que vai cumprir. Então, é dada a graça a Jesus de, entrando na sinagoga de sua cidade, né, de Nazaré, a convite, o Espírito Santo o tomou, né, e ali ele escolheu uma leitura que revela, que profetiza, que estabelece quem Jesus é para todos. Quem é Jesus para todos, assim. E ao saber, né, de quem Jesus é, isso desperta admiração aos olhos do povo. Isso desperta respeito, isso desperta admiração, mas mais do que isso, desperta amor. E é necessário amar a Deus. Veja que a gente está falando sobre o primeiro mandamento. Mas o primeiro mandamento, escrito em nosso coração, já deve reconhecer isso, mesmo sem que a gente veja aquilo escrito nas tábuas, no livro, no papel, mas no nosso coração o Espírito Santo já nos indica essa necessidade. Por isso esse mesmo Espírito Santo faz Jesus abrir aqui o livro de Isaías nesta passagem, para que o próprio Deus se revele. É como se eu pudesse dizer assim para vocês: olha, o homem que andava escasso, tentando chegar a uma ética, uma moral, uma justiça adequada para a sua vida nessa terra, por mais que ele seja muito bom, ele tem impedimentos. Ele não chega a conceber um bem superior a ele mesmo, um bem criador, um bem governante, um bem eterno, um bem incorruptível, um bem que não tem ocaso. O homem não consegue produzir isso, é impossível que ele faça isso, porque a sua natureza tornou-se corrompida pelo pecado. E todos nós chegamos a essa conclusão quando analisamos a nós mesmos, os homens, as mulheres, o mundo, a realidade, a história, é concreto. O homem caiu, a gente percebe isso, né? Mas o coração aspira, anseia naturalmente pela beleza, pelo que é eterno, pela governância, pelo bem, pela sabedoria, pela vida, de uma maneira inequívoca, não escassa. Por isso, esse bem superior que está além do pecado, além dessa realidade que nós vivemos do pecado, só se encontra em Deus. É plena em Deus. Ele sim é estável, o tempo inteiro produz, cria, mantém, governa, ilumina, é belo, é sábio, né? Então, esse conceito do bem supremo está em Deus, né? Então, é Ele quem sustenta a nossa existência. O bem provém dele mesmo, porque Ele mesmo é o bem, é o amor, é a verdade. E aqui Ele se revela. Então, de fato, ter fé, conhecer a Deus para amá-lo é completamente modificante, né? O homem chega então ao ápice, à epígrafe, ao ponto máximo, né? A epifania, como meditávamos no domingo, da sua fé e da vivência da realidade que lhe é proposta. E aqui Jesus então, ele entra, né, nessa revelação do próprio, né, de Deus, né? O Pai, o Espírito e o Filho ali desejam se revelar e Jesus pega então a Escritura e lê. E ao ler, a gente percebe que Deus deseja conduzir um homem para essa virtude que é amar a Deus. No versículo 18 se diz assim: o Espírito do Senhor que está sobre mim, Jesus estava lendo exatamente isso, me consagrou para a unção de anunciar a boa nova aos pobres. Que pobreza é essa, né? É a pobreza que todos os homens vivem. Por causa do pecado, a gente tem uma pobreza na sabedoria, se lembra disso? Nossa sabedoria, então, não é mais infusa, tornou-se parcial, convencida, enxuta, tornou-se não eterna, perecível, corruptível. Então, a gente não tem sabedoria. Temos, sim, muitas ciências, faculdades, inteligência, mas a sabedoria, ela é escassa, ela é um dom de Deus. Então, o homem tornou-se pobre, pobre de sabedoria,
pobre de vida. Nossa vida não é eterna, ela tem prazo que nem a gente que estabelece, tanto para começar como para acabar. Então, tudo isso é estabelecido por Deus, né? Então, temos essa pobreza na vida, pobreza na graça. A graça não provém de nós, a gente a recebe por misericórdia, né? Ninguém merece, ninguém fez nada por merecer. É tudo por misericórdia e graça. Então existe essa pobreza, essa escassez no coração humano. Outra coisa que somos escassos, né? No domínio próprio, né? Então o homem tornou-se passional, ele segue suas paixões desordenadas, por isso ele se torna cativo de suas concupiscências, a da carne, a dos olhos, a soberba da vida, tornando-se então cego, manco, mudo, surdo. E olha, vejam bem, né, o que Jesus veio fazer: anunciar a boa nova, ou seja, a verdade que nos falta, a sabedoria que nos falta, a vida que nos falta, a boa nova que nos falta, do próprio coração de Deus para nós. Nos falta saúde, nos falta beleza, nos falta ordem interior, nos falta próprio domínio, nos falta tudo. O material também nos falta, né? Até isso Deus também provém. O de comer, o de beber, o de vestir. Aí enviou Jesus para proclamar a libertação dos cativos, que estão presos no pecado e nas suas concupiscências. Aos cegos a recuperação da vista, né? Ou seja, aqueles que estavam apagados sem fé passarão a ver com a fé. Libertar os oprimidos, né? São aqueles que são oprimidos pelos pecados, pelas paixões. E tornam-se cativos até mesmo de si mesmos por causa do orgulho e da soberba. Mas se proclama um ano de graça, ou seja, não mais nessas coisas, mas na graça do Senhor. E aí ele fecha o livro, né? E como que as pessoas passaram então a admirar? Os olhos fixos nele. É assim que devemos olhar para Jesus, com os olhos fixos. Não podemos parar de olhar para Jesus. O olhar para Jesus cura, liberta, salva, traz sabedoria, traz vida, traz governança, traz bondade, uma bondade que não extraímos de nada terreno, por mais que seja grande. O que é terreno é terreno. Tem seus limites, né? A bondade infinita vem de Deus. Portanto, hoje cumpriu-se o que essa escritura que acabaram de ouvir. Jesus fala assim: e aí todos passaram a dar testemunho ao seu respeito, admirados, carregados de amor, de encanto pelo que saía da boca de Jesus. Vejam bem, precisamos amar a Deus. Se não bastasse isso, na primeira leitura de hoje, de 1 João, capítulo 4, versículos 19 e 5, capítulo 4, diz o seguinte: caríssimos, quanto a vós, amemos Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, além de conhecer a Deus, devemos amar a Deus não só por conhecê-lo, beleza? Isso a gente já entendeu, mas porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa foi dele. Se a iniciativa foi dele, ao nos amar, Ele se esvazia e coloca em nós uma capacidade que não tínhamos, que é a de amar. Então é possível que eu agora ame, porque Deus me amou. Se eu não tivesse sido amado, eu não seria amável. É preciso que o amor de alguém me cure para me habilitar no amor. E Deus nos amou primeiro, então eu preciso amar a Deus. Só que eu não posso amar a Deus, olha como São João diz: se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Vejam, se a gente não ama até mesmo a nossa condição, a nossa realidade, a nossa vida, o nosso próximo, o que Deus criou, como é que eu vou amar a Deus, que é algo dado a mim pela fé? Não tem como. Então, este é um mandamento que recebemos dele. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. É por isso que o primeiro mandamento ele vem junto dessa condição: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa conjunção "e" une as duas condições. A primeira, que é amar a Deus sobre tudo, e a segunda, que é amar tudo. Mas o que consiste amar? Porque é nessa fase que a gente tem dificuldades.
ao próximo que é corrupto como eu penso, eu não consigo gostar, eu não consigo admirar, eu não consigo ter os olhos fixos, eu não posso confiar plenamente no meu próximo porque ele é corrupto como eu. E conhecendo o bem, vou conhecer também suas mazelas. Deus não pede para a gente gostar. Deus pede para a gente amar. No versículo 5 se diz assim, todo que crê que Jesus é Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que o gerou, amará também aqueles que dele nasceu. Ok? Tá dando mais argumento para eu amar o meu próximo. Perfeito. Mas mais ainda, podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. Ou seja, eu não preciso gostar. Deus não me exige isso. Amar para Deus é observar os mandamentos. Seus mandamentos não são pesados. Seus mandamentos não são pesados. Então, observar os mandamentos, colocá-los em prática, ver neles a plena sabedoria, a plena beleza, a vida, a saúde, a ordem interior que eu não tinha. Quando eu amo isso, o que Deus restabelece em mim, regoverna em mim, recupera em mim, ressuscita em mim, devolve-me, aquilo que o pecado roubou, me restabelece, eu percebo a grandeza de seu mandamento e eu passo a observá-lo, cumpri-lo, vivê-lo, amá-lo, pautar a minha vida nisso. Eu vou deixando a minha vida sólida. Isso é amar a Deus. E é esse exato amor que me faz amar o próximo. Porque observar seus mandamentos me torna semelhante a Deus e me capacita, me habilita para amar o meu próximo. Depois de amar muito o meu próximo, que é aquilo que nós já falamos várias vezes, fazer para o meu próximo apenas o bem, nunca fazer qualquer mal e desejar sua conversão, lutar por ela, promover essa conversão, rezar por essa conversão. É isso que eu tenho que fazer pelos meus inimigos. É isso que eu tenho que fazer pelos meus inimigos. E aí a gente vai perceber, isso é possível. Quando se ama a Deus. Quando se ama a Deus, a gente se percebe não autorizado a fazer nenhum tipo de mal e a produzir apenas o bem. E a desejar a conversão de todos, inclusive a própria. Então, meus irmãos, esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Porque ela tirou toda a nossa escassez. Deus abençoe você. Sei que é difícil. Ame o seu próximo, como Deus deseja. E ame a Deus como razão de toda a bondade que for semeada na sua vida. Um grande abraço e até amanhã.